Sierra, Hotel, India, Echo, Lima, Delta, Shield. Fala, seus doidos! Bom, como vocês estão? Rapaziada, eu sou o Cristiano, do canal da Bandit aqui, ok? Em alguns vídeos vocês viram eu jogando de Ice Bearer, né, meu deck favorito. E hoje tá aqui a decklist que eu tenho usado nos decks em si, né, nesse deck em específico. Eu dei uma remodelada agora, tá um pouco diferente do que eu tava jogando naquela época, mas segue o mesmo conceito, ok? Vou mostrar também com o side deck que está aqui, beleza? Eu uso algumas coisinhas aqui que eu achei interessante colocar. E vamos pra lista, é o meu deck favorito, é um deck que eu gosto de jogar. Eu também joguei de Ice Runic, né, em um dos vídeos aí que acabou de ser postado. Vou postar o vídeo dele depois, mostrando o que eu estava usando e o que eu acho daquele deck, ok? Então vamos começar aqui. Deixa eu tirar essa coisa linda daqui, né? Vamos começar, a gente tá usando... Tá, pegar aqui. 3 cópias da Reveladora. 3 cópias do do Georgios. 3 cópias do Mago do Espelho. E aqui eu vou explicar um pouquinho do porquê. Nesse deck aqui, como ele é puro, aqui é Ice Bearer puro, tá? Tem uma coisa diferente ali ou outra só. Aqui, essa carta aqui, ela é muito interessante, você ter 3. Porque tem horas que você precisa descartar a carta, ela ajuda você a buscar qualquer carta do arquétipo. Então eu acho interessante ter 3 cópias dessa daqui, porque querendo ou não, é uma carta muito boa, você consegue startar combo com ela. Tem carta, tipo, que nem vou mostrar um combo aqui depois, que eu uso usando essa carta aqui de mão inicial, que você consegue startar. E você consegue fazer uma brincadeirinha ali até. O Georges também é uma carta muito interessante, porque ele pode ser invocado por invocação especial, né? Tipo, tanto pelo efeito aqui da Reveladora, mas se ele estiver na mão, você invoca por especial, invoca um do cemitério de level 5 ou mais, 5 ou menos, na verdade, de água do cemitério. Então, acabo achando ele bastante interessante nesse quesito aqui. O Mago do Espelho também, ele tem efeito que tributa um outro monstro de água no campo e invoca 3 fichas, né? No campo em si, até 3 fichas no caso. E a Reveladora é o padrão, como vocês conhecem, né? Descartar a carta, invoca o regulador do deck pro campo. E se ela estiver no cemitério, você pode banir ela como um efeito de custo de descarte. Caso alguma carta fosse dar um efeito de descarte, você pode usar ela como o material de custo aqui, né? Aí, as 3 cartas que eu estou utilizando são essas, né? Também estamos usando aqui 2 oradoras. 3 era interessante naquele tempo, depois de algumas modificações taquei 2, porque eu achei a terceira muito pesado e quase nunca precisei usar. Então eu deixei 2. Agora aqui vem a brincadeira, mas pô, Cris, por que você tá usando 2 desse que faz ligação com o espelho? Ah, simples. Também acaba pesando, porque às vezes, tá, você pode abrir com ele ou algo do tipo, mas tipo assim, se brecar aqui, você não tiver nada na mão e for sua única cartada aqui, aqui já era, entendeu? E o terceiro, às vezes, ele vinha até como brick. Então, dois aqui eu tô achando melhor, tá dando um pouco mais de consistência pelo que eu tenho jogado. Ok? Aí, tô utilizando uma Medium e um Raiho. Agora, essas 2 cartas aqui, eu tenho que falar. Gente,
ninguém dá nada pra essas cartas, sendo sincero. Você vê isso daqui e ninguém dá nada. Por quê? O Raiho tem um efeito que assim, toda vez que algum monstro for ativar algum efeito, ele tem que descartar uma carta, o efeito dele é negado. Então, isso aqui é muito forte e ninguém dá nada pra essa carta. Que nem a médium da barreira de gelo. A médium, ela pode ser invocada por especial se meu oponente controlar 4 ou mais cartas que você, né? Com 4 ou mais cartas no campo, você pode invocá-la por especial no campo da mão. E os dois duelistas só podem ativar uma magia ou armadilha por turno. Ou seja, você vai ativar, tem uma spell setada. Ah, ativei, né? Ativei a spell, é a sua única, tipo, spell ou trap que você pode setar naquele turno. Então, tipo assim, acaba sendo uma barreira muito grande esses dois. E, tipo, isso aqui me ajuda a ganhar muito jogo. Esse cara me ajuda a ganhar muito. Ela nem tanto, mas esse cara me ajuda a ganhar muito jogo. Dois dele no deck eu não acho interessante. Aqui realmente eu acho ele brick. Acho ele muito, muito brick, sendo sincero. Aí, estamos utilizando 3 medalhão, que é busca qualquer um desses daqui. E uma corrente glacial, que ela é boa. Você pode buscar qualquer nível 4 do seu cemitério de água Ice Barrier, né? E invocar no campo. Só que o único problema, e tem o efeito que ela protege, tipo, se você tiver 3 Ice Barrier Monsters no seu campo, ela protege de efeitos de monstros de extra deck do oponente. Só que o único defeito que eu acho dela é que, tipo, depois ela vira uma carta morta no campo, porque você nunca vai ter 3 Ice Barrier Monsters, que nem eu vou mostrar aqui no extra deck depois, né? Então, pode chegar a ter 3, ok? Ter os seus 3 monstros do extra deck ali, mas eu não acho tão fácil você ter os 3, que às vezes você vai querer passar com uma board ali mais forte, com mais interação, e acaba que você não tem os 3 Ice Barriers. Mas aqui, de monstros de Ice Barrier, é isso aqui que eu tô usando. Agora, vou mostrar pra vocês o que eu ainda também estou usando aqui nessa brincadeira. Aqui agora a engine de Gelojade, né? Tô utilizando essas daqui, que são a Gelojade Han, a Egerine e a Tremora. Essa carta aqui ela é muito boa. Essas 4 cartas aqui é muito boa, porque assim, essa daqui, se ela tá no cemitério e o monstro Ice Barrier e o monstro de água for destruído, você pode invocar um monstro level 5 ou é level 5 ou mais do cemitério, se não me falha a memória, né? E você pode invocar. Se esse card estiver no cemitério, você pode banir esse card de forma por especial um monstro de elogiar da sua mão ou do cemitério. Então, tipo, invoca um gelo, pode banir, se bane ela, invoca, ela tem proteção também. Tem proteção? Não lembro agora, pra ser sincero. É que eu mal uso essa carta aqui, né? Só isso mesmo, se eu não me engano. Isso. E você pode descartar ela da mão, né? Vamos supor, ela tá na mão, você vai e descarta. No que você descarta, você pode invocar qualquer monstro de level 5 ou mais de água da mão. Ou qualquer monstro. Se não me falha a memória. Você pode enviar esse card da sua mão para o cemitério e invocar especial um monstro de água da sua mão. Então, isso daqui é muito bom. Só que assim, mas por que você não usa 2 ou 3? Por causa de espaço. Eu não achei espaço para colocar. Não sei se é bom colocar 3 ou 2 dela. E eu tô rodando com uma que eu tô sentindo que tá sendo mais consistente jogar desse jeito aqui. E aqui é aquela brincadeira. Descarta o monstro de água, né? E invoca ela por especial. E quando ela invoca por especial, você tem uma ficha de nível 3. Aqui você faz Synchro 10 e essa carta é incrível. É praticamente essa brincadeira aqui que eu tô rodando. Tipo, de monstros, Ice Barriers, Gelojade é só isso. Aí aqui vem uma outra brincadeira agora que eu incrementei, mas aqui é mais tech card, tá, galera? Aqui a gente tá utilizando, deixa eu coisar aqui, o cabeçudo não arrumou direito pra fazer a decklist, né? Falhas técnicas sem problema, o Gustavo vai adorar editar isso daqui.
Eu estou cansado, chefe. Mas enfim. O que eu estou utilizando aqui? 3 Ash, 2 Vader, 2 Draw. De monstro, de Hand Trap, de monstro é esse daqui. Por quê? Eu tava jogando com 3 Vader, o tempo era 3 Draws, antes dele tomar a lista e vinha só 2, né? A Vader é bom. Vader e Nibiru. Nibiru entra legal nesse deck por conta do Dragita aqui no cemitério, porque... nesse deck, quer dizer. Aqui, ó. Porque o Dragita é assim, para cada monstro rocha que ele escava no topo do deck, você pode devolver uma carta do campo pra mão do oponente e, tipo, isso é muito roubado. Entende? Então, isso é bom. Eu já cheguei a rodar com 3 Nibiru. Dá pra rodar com 3 Nibiru tranquilo aqui, sendo bem sincero, dá pra rodar com os 3 Nibiru de boa nesse deck aqui. É legal até. Só que eu tenho que pensar bem onde que eu posso encaixar, onde que ele deve ir, né? Onde que ele deve ir. Mas fora isso, de monstro, eu tô usando só isso daqui. Aí agora vem a brincadeira que pega um pouco e eu tava testando. Mas eu acho que ainda vou colocar mais monstro. É um teste, tá? Mas é o que eu tô rodando. Um governante sombrio. Chamada da cova que não tem por que falar. Enterro tolo. Crossout. Por conta dos alvos aqui, a Crossout eu achei interessante colocar. Infelizmente ela só tá 1, mas também é muito quebrado. Mas coloquei Crossout por conta dos alvos aqui, para deixar o deck rodar, porque é um deck bom, mas se tomar interação já era, e se não conseguir bater de frente com a interação é meio complicado. 3 em perma, um confronto. Aqui entra uma dúvida muito forte que eu já vou falar pra vocês, e uma barreira de gelo. É isso que eu tô utilizando, porque eu falo que aqui entra uma dúvida muito forte. E essa carta aqui é legal também, que eu já vou explicar pra vocês. Essas duas aqui no caso. Aqui é uma carta muito boa, que no final da battle o oponente tem que banir cartas do campo igual o número de cartas que você tem no seu campo, ou seja, só vai ter elas, ou seja, só uma. E por que eu falo que é algo importante? Eu acho interessante rodar com duas, sendo sincero. Só que aqui, nas spells, o Governante Sombrio, Chamada da Cova e Enterro Tolo porque às vezes, isso daqui pode ser push, tá? Essa carta aqui pode ser alvo de push pra você poder startar também. Isso daqui pode ser um starter. Porque, envia o monstro do deck pro cemitério. Você envia o Mago do Espelho e começa a brincar, aí fica legal também. Porque você adiciona outra carta e vai combando. O Governante Sombrio, porque, como eu falei, eu tenho que me proteger, eu tenho que me defender de efeito. Mas eu ainda penso em, não sei se a Droplet é melhor pra poder combar com essa carta aqui, ó. Com a Corrente Glacial. Eu não sei se é interessante só pra tirar essa bodega do campo. Pode ser que a Droplet chegue legal aqui, que é a Gota, né? Gota Proibida. Que é algo interessante também, se parar pra pensar. Ok? Eu estou pensando, talvez, em colocar a Gota. A Gota pode ser algo mais forte, algo mais legal de se jogar também. E temos a Barreira de Gelo, que ela nega o ataque do monstro. Quer dizer, ela deixa o monstro com o ataque zerado e nega seus efeitos. E quando ela cai no cemitério, ela tem efeito, que ela fala assim: você pode banir essa carta do cemitério, enviar um monstro de água de nível 5 pro cemitério, enviar um monstro de água do deck pro cemitério e adicionar um monstro de level 5 do cemitério pra mão. Então isso daqui também ajuda muito, que tipo, eu quero... Putz, minha mão não tá muito boa, eu pego um Georgios, uma Gelojade, né? Que é os melhores monstros pra você puxar com ela. São esses dois aqui, né? São os melhores monstros pra você puxar com essa carta. Sem sombra de dúvida, né? Que é as melhores brincadeiras que tem pra dá pra rodar aqui. Esses dois são os melhores, no meu ponto de vista, que você pode puxar. Certo?
Aí é algo legal. Tem um deck que eu montei, que eu vou ver depois com o Gustavo, e a gente começar a gravar o Ômega também. Que eu fiz outra versão desse Iceberg, só que é um Iceberg um pouquinho mais forte. É 60 cartas. Ele usa as cartas de Umi, dá uma consistência legal, só que assim, isso daqui morre. E isso tudo aqui, acho que exceto isso daqui. Mas essa line aqui, ela morre também. E isso aqui vai a 3. Então acaba que essa brincadeira aqui é o que eu tô rodando. Nessas brincadeiras de Tech Card. E vamos pro nosso Extra Deck. Gente, aqui no Extra Deck, vou começar com os bichos mais fortes, tá bom? Que eu tô rodando um Lancia, por questão de custo-benefício, que eu não... Eu já explico porque só tô rodando um, mas foi burrice minha aqui. Estou rodando também uma Gelojade, um Xinging. Tô rodando os 2 Trichulas, é óbvio, né? Os 2 Trichulas aqui é o que eu tenho rodado. O level 9 aqui e o 11, que é o 0 no caso. Que é os que eu tenho rodado aqui nessa brincadeira, né? Os que eu tenho rodado são esses. Vamos ver. Tô rodando um Crocodragão. Tô rodando um Dragita. Uma Baleia. Essas duas cartas aqui são essenciais. Eu não vejo como tirar essas duas aqui do deck, do Extra Deck, porque é muito forte. Tem hora que eu só ganho por conta delas. E aqui vamos começar a descer mais o nível. Daí a gente começa com Primadona, que eu adicionei recentemente, eu tô testando. Temos a Fera Glacial, que também é uma carta muito boa. Temos o Brionac de Gelo Mágico e o Brionac normal. Fora o Dragão Coral. Que nem eu falei, a gente tem uma, duas, três cartas Icebearers. Só que assim, até você pode fazer um campo onde você invoca os 2 Trichulas, onde você deixa o Brionac para eles não serem afetados. Só que assim, efeito depois que esse aqui foi invocado, morreu. Esse daqui morreu. Esse daqui você consegue ficar ativando. Então não é interessante, sabe? E outra, a melhor coisa é esse daqui, ó. Eu lancei aqui, que ele invoca esses dois. Eu tô usando um dos dois porque assim, efeito desse para invocar o 0, do 0 para invocar esse. Aí a brincadeira funciona. Mas o porquê eu tô rodando somente um do Lancia? Porque quando eu comprei, ele... Quando lançou, eu não peguei 3. E eu demorei pra pegar. E quando eu fui pegar, ele estava um valor muito mais alto. Então acabou que eu só consegui pegar uma cópia. Mas com a vinda do novo deck, que eu vou montar, que eu vou mostrar pra vocês no Ômega. Aí eu uso 2 desses. Eu vou mostrar que eu peguei mais 2. Pra caso eu precise usar em outro deck. Né? Porque, querendo ou não, esses dois aqui é barato de conseguir. De Synchro... são isso que eu tô pegando, ok? A Primadona tem seu efeito que você ia dar alvo no banido do cara, pra você poder adicionar a carta pra você, depois você acaba adicionando o banido da pessoa pra mão. Isso daqui sai muito forte. Esse cara aqui e esse daqui é melhor ainda. Daqui você pode negar uma Spell Trap que o oponente vai, e aqui quando invoca, descarta todos os monstros em posição de batalha, posição de ataque, e... posso bater 2 vezes em monstro e dar batalha e dar dano perfurante se tiver em defesa. E se ela cai, se ela é destruída no cemitério, você pode banir um monstro de água e ela volta como um regulador. E ela tem nível 8, então é um regulador de nível 8. Então isso daqui eu achei muito legal. É muito legal, porque assim, você pode ter board pra dar acesso a esses daqui. Ou se quiser, um Trishula da vida. Dependendo de como for. Só que é aquela questão. O regulador 2 que a gente tem no deck, ele já é um regulador. Regulador com regulador não faz 5 sem ter um outro que não seja não regulador, né? Então, é isso a questão. Isso daqui é os synchros que eu tô usando. E de link, né?
que é as únicas coisas que eu tô usando, é 2 Marincesa. Mas, ô louco, só 2 sim? Só 2 Marincesa, porque elas aqui, como que eu posso dizer? É as únicas cartas que eu achei interessante colocar. Porque antes eu tava usando o Bahamut e o Realmente Demais, né? Que é o Sapo. Só que o Bahamut tomou lista e o Sapo nesse deck não vinga. Não vinga porque acaba que ele não tem como ser invocado da maneira muito fácil. E se eu gastar 2 Mago do Espelho pra invocar ele, eu acho que é um custo muito grande. Né? Acaba sendo um custo muito grande que depois eu posso ter recurso, ativar ali, ativar aqui, voltar aqui. Só que depois pra mim continuar, entendeu? Então, o momento que eu invocar 2, tipo assim, invoquei um pelo efeito como que é o nome? Do Georgios. Invoquei um pelo efeito do Georgios. Que já tá no cemitério, né? Só que eu tenho que ter outro já no cemitério ou ter outro na mão. Mas se eu tivesse outro no cemitério, decorrentes glaciais e coisa aí. Aqui não. Ou tiver a Marinces, né? Que a Marinces também é um ligamento para isso. Que ela pode invocar um monstro de 1500 de água ou menos de ataque do cemitério na zona para qual ela aponta, né? Que é o Link 2. Então, é a única brincadeira que eu achei interessante ter e dá pra fazer o sapo só com isso daqui, mas é que nem eu falei, eu acho que é um custo muito grande. E os 3 sapos no deck eu não achei tão interessante mais. Depois da lista eu não achei mais tão interessante assim, sendo sincero pra jogar. Guys, de side não tem muita lá aquelas coisas. Aqui eu tô utilizando Espanador de Pena, que eu achei interessante colocar. Aqui eu tô com 14, tá? Não tô com os 15, tô só com mente com 14 no side. O confronto, o outro Evelyn Match tá aqui. Que como eu falei, dependendo do jogo, eu acho até interessante colocar. Duelo Golzing, se você tá jogando com um deck ali que você vê que ele tem muito atributo, isso daqui quebra de uma maneira que não faz. Vocês não têm noção. Aqui é algo que eu vi, ok? Mas não, eu já testei e funciona muito situacionalmente. Que é utilizar a Super Poly com o Lama Dragão. Esses dois aqui é bom, não vou mentir, se tira coisa do campo do oponente, você invoca esse daqui. Então acaba, né? Lama Dragão eu acho interessante. Os monstros do atributo na qual ele tiver ou ele for não são afetados, não podem ser alvos, enfim, alguma coisa desse tipo. Não pode ser como alvo de efeito, de carta do oponente, né? Então é muito forte. Aqui duas Ogre. Achei interessante colocar duas Ogre pra tirar coisa chata do campo do oponente, tirar Beast, tirar Spell Trap, então acaba que é interessante. Tô com duas Berry também pra barrar o cemitério do oponente. Um desse daqui, que é o Bruxo da Barreira de Gelo. Essa carta, ela é interessante e é um level 3, né? Que é assim, enquanto eu controlar outro Iceberg, os dois duelistas devem baixar cards de magia, né? Antes de ativá-los. E só pode ativar no próximo turno. Vamos supor, a gente baixou a carta agora. Quando for o próximo turno, nos dois duelistas, só vão poder ativar. Que nem eu baixei agora. Meu oponente vai baixar dele. Quando for o meu turno, aí que eu posso ativar. Entendeu? É uma cartinha bem chata. Um Gameciel, que é um Kaiju que eu penso em tacar aqui no main deck. Mas é algo a se pensar. E 3 Nibiru. Como eu falei, é interessante. Só tenho que ver onde que isso aqui encaixa, que poderia ser melhor do que eu já estou usando ali. Mas enfim, isso daqui é o que eu tenho utilizado de side deck. E é algo interessante a se pensar. Mas enfim, vamos pro nosso combo aqui. Dá pra gente fazer o combo só com a reveladora. Aqui normalmente a gente vai querer sempre ter mais uma carta na mão ou outra. Mas vamos supor que ó,
usar esses dois aqui para fazer combo, ok? Vamos, beleza. Vamos fazer o seguinte. Reveladora normal, efeito, descarta, né? Efeito, descartou. Agora, efeito delas, pode invocar um regulador do deck pro campo por especial. Efeito aqui, quando ele cai no cemitério, você adiciona qualquer Ice Barrier. Aqui é algo sistemático. Por quê? Nesse caso, eu tenho costumado adicionar tanto essa daqui, para tentar fazer a board dele, para ir fazer a Draw 4, comprar as 4 cartas, né? Ou às vezes, que daí eu puxo a corrente, né? Que daí você pode puxar tanto a corrente quanto a oradora. Ou como eu tenho feito, que é também adicionar a barreira de gelo, que ele fala qualquer carta barreira de gelo. E o nome da carta aqui realmente é barreira de gelo. Então, essas três são boas. Sendo sincero, as três acabam sendo boas aqui. Mas aqui, nesse quesito, vamos supor, eu vou adicionar ela para mim poder fazer o combo para mostrar para vocês, beleza? Então aqui a gente vai invocar o nosso Georgios, ok? Ele sempre entra em defesa, tá? Aqui a gente sonou pra mão. Só que assim, o efeito do Georgios é quando ele é invocado por invocação especial, você pode invocar um monstro do cemitério ou da sua mão de level 5 ou menos. Então aqui a gente invoca o nosso Mago do Espelho. E a oradora, quando ela sabe que tem icebergs no campo, ela se invoca por especial, tá? Aí aqui começa um combo que é o que eu tenho gostado de fazer, né? Deixa eu até, vamos supor, pegar os dois decks aqui e embaralhar. Que vai ser um combo onde você compra 4 cartas, né? Que é o que a gente gosta aqui. Só que assim, aqui fica alvo de Nibiru, Ashe aqui já matava isso, então é aquela coisa, né? Mas beleza. Vamos aqui, ó, embaralhando o deck, tá, galera? E a embaralhada bem xoxa. Tá. Embaralhamos o deck tá aqui na... Deixa o deck aqui, ó. Pra pegar a pontinha dele. Que a câmera não é tão grande. Aqui a gente vai utilizar. Fazer um Synchro 10. E vamos invocar o Lancia. Porque o Lancia é a principal interação, a maior dor de cabeça já no campo. A principal dor de cabeça do campo vai ser o Lancia. Porque o Lancia tem seu efeito. Que uma vez por turno, 2 vezes por corrente, ele pode, sempre que o oponente invocar um monstro por invocação especial, ele pode invocar um monstro Ice Barrier do deck, do cemitério ou do aqui, do extra deck, entende? Então é muito forte. Daqui a gente vai querer invocar sempre o Raiho por conta daquele efeito que toda vez que o oponente for ativar um efeito de monstro, ele tem que descartar uma carta ou o efeito é negado, só que daí o oponente que escolhe se vai descartar a carta ou não. Ok? Então o principal dor de cabeça já tá aqui. Aqui a gente vai dar efeito do mago, que a gente vai tributar aqui e vamos invocar. Eu tô sem as duas outras fichas aqui, mas vamos fazer assim, ó. As 3 fichas. Ah, eu não mostrei o side. Não tem problema. As 3 fichas. Ok. Aí eu utilizo uma das fichas aqui, ó. Aqui. Oh, caramba. Vem pra cá. Invoca o dragão coral. Aí agora vem o efeito da oradora, que é assim, eu posso banir ela do meu cemitério e invocar uma ficha Ice Barrier. Então a gente bane ela aqui e invoca uma ficha de novo. Agora utilizando as 3 fichas aqui, mais o dragão coral, a gente faz um Synchro 9. Que a gente vai querer o Crocodragão Voraz Arquetes. Aí, Chain Link 1, Chain Link 2. Por quê?
Aqui, quando ele é enviado pro cemitério, eu compro uma carta. Aqui, eu compro uma carta, quando ele é invocado por invocação 5, eu compro uma carta para cada card não regulador. Como a gente utilizou 3, foram 3 fichas, são mais 1, 2, 3 cards, ok? Aí aqui, as 3 cartas que a gente comprou. E esse é o combo desses dois. Tem outros combos também, que a gente vai fazer, ok? Né? Que aqui é essa brincadeira. Aqui dá pra adicionar coisa, mas é outros 500. Agora aqui vamos pro próximo combo, né? Que é um combo você utilizando... Vou mostrar 2 combos aqui pra vocês, tá? Uns combos que eu gosto de fazer. Que ele é um combo... Ó, ah tá. Pensei que tinha carta que não era pra estar aqui, tá aqui. Que é um combo onde ele vai consistir o Mago do Espelho, de novo, né? A Gelojade, ok, Mago de Espelho e Gelojade. Só que aqui a gente vai consistir em pegar uma carta qualquer aqui. Vamos pegar... Cadê? Uma carta qualquer, que realmente não tem tanta importância. Vamos pegar aqui qualquer carta aqui. Vamos pegar uma Ashe aqui, por exemplo. Esse combo consiste no quê? Por mais que aqui tenha interação, mas isso daqui é morto, tá? Aqui é só pra fazer o combo. Vai dar efeito da Gelojade. Vai descartar o Mago do Espelho para invocar uma ficha. Detalhe, isso daqui é invocação especial, tá? Daqui é Special Summon. Vai fazer o Synchro 10. Na verdade não, perdão. Aí vai dar efeito aqui do Mago. Você vai adicionar uma carta Barreira de Gelo do deck pra mão. Aqui você pode tanto adicionar a um medalhão, pra você poder adicionar outra coisa, né? Ou você adicionar direto a reveladora. Que vai ser o nosso caso aqui. Ô, diacho. A gente adicionar a nossa queridíssima reveladora, né? Então, beleza. A gente adiciona a reveladora pra mão. Aqui Synchro 10. Lanceio de novo. Ok. Efeito. Agora a gente vai invocar a reveladora. Efeito dela descartando. E invocar um regulador. Aqui a gente também pode invocar esse. Ok. Podemos invocar esse daqui. Tá? Podemos invocar. Mas eu vou mostrar um pouquinho da diferença de invocar esse para esse. Tá? Invocamos os Geórgios. E se você tiver mais alguma coisa na mão, você pode adicionar esse danado aqui, né? Você pode invocar esse daqui pelo efeito dele, né? Na verdade, para incrementar mais esse combo aqui, que é um combo que eu venho testando e ele é forte, vamos colocar uma oradora no meio. Vamos supor que a gente tem uma oradora também, ok? Vamos supor. A gente invocou pelo efeito aqui, e aqui, por ser Ice Bearers, ela entra. Deixa eu colocar aqui assim. Tá bem espremidinho, mas acho que dá pra vocês entenderem. Aqui vai ser um Synchro 10. Só que aqui, esse Synchro 10, eu vou fazer uma Gelojade e vou colocar na Zona Link. Vou dar efeito aqui tributando. E aquela mesma coisa. Uma. Que vamos usar de ficha, esses daqui, né? 2 fichas. Faz Synchro 6 com uma. Né? Dragão Coral, efeito Oradora. Por você controlar Ice Bearer Monsters, ela sai banida. Invoca uma ficha, Synchro 9. Aí aqui você invoca o Crocodragão.
Ok. E vamos embaralhar o deck que a gente mexeu nele antes, né? Aí agora aqui, o que acontece? Qual que é a brincadeira aqui? Chain 1, Chain 2. Comprar mais uma, duas, três, quatro cartas. E essa é a brincadeira. Então aqui a gente tem um que invoca por special do deck do esse do cemitério, e quando sai do campo ele invoca um Icebearer Monster, tipo assim, vamos supor, ele saiu do campo. Aí você vem e invoca aqui, ó, um Trishula, que ele vai banir 3, vai tirar mais coisas do campo do oponente. É forte, né? Então, a gente tem essa interação. Temos aqui, que a gente pode descartar 2 cartas, pode destruir uma carta do oponente, e ele ganha 500 pontos de ataque para cada carta na mão, como se fosse um Slifer, só que nerfado. E um pouquinho mais útil. Então aqui a gente tem 2.000, 3.000, que ele tem mais de 1.000 de ataque. E aqui, que é uma das cartas chatas também, que é a minha proteção. Que toda vez que efeito rápido, eu posso fazer com que minhas cartas não sejam destruídas ou banidas por efeito de carta, e só deem resposta à carta de magia e armadilha do oponente. Eu bano todas as cópias do campo e do cemitério. Ponto. É isso. E se ela vê uma carta sendo banida, né, ela entra. Então é muito forte isso daqui. Agora vamos fazer o mesmo combo, só que a diferença é que a gente vai invocar esse danado, tá? Vamos invocar esse danado aqui. Mesma coisa, galera. Efeito aqui. Descartando aqui. Ok. Invocou a ficha. Efeito aqui. Agora a gente vai adicionar reveladora de novo, tá? Reveladora. Pra mão. Vai fazer sincro 10. O lance é que eu falei que ia fazer 2 combos, mas eu fiz terceiro aqui só pra vocês verem a pequena diferença que dá. Invocar aqui a reveladora, descartar a carta para invocar um regulador do deck. E aqui o mago do espelho novamente. Ok. Tá, mas beleza. E agora, o que você vai fazer com isso daí, ó? Isso daqui é situacional, tá? Esse combo aqui, ele acaba sendo situacional. Aqui nunca, esse daqui nunca. Mas esse daí que é situacional, porque dá efeito dele, tributa e invoca uma, duas, 3 fichas, sincro 6. Dragão coral. Usa as duas aqui, né? Mais o coral, que ele é um regulador. Fazer sincro 8. Aqui agora é situacional, que a gente tem essas duas cartas, né? Aí vamos só adicionar a carta aqui, ó. Adicionamos outra reveladora, mas daqui não é nada. Aqui é situacional. Porque, vamos supor, tô jogando com um deck onde o cara, a spell trap dele é muito forte. Ou você vai jogar, mas você tá jogando de segundo, eu recomendo essa daqui. Mas tá jogando de primeiro, joga essa daqui pra você proteger vocês. Tem uma negate ali, fora essa daqui que tem o outro que invoca. Você tem uma interação aqui, porque você pode negar a spell trap do oponente uma vez por turno. E isso aqui é muito forte, eu joguei muito jogo por conta dela. Agora, esse danado aqui, a baleia, eu gosto de jogar ela como segundo para estourar o campo do cara e deixar sem nada no campo. E como ela bate 2 vezes, né, é muito forte. Então isso aqui acaba limpando o campo, é como se fosse um Raigeki. E isso aqui é muito forte, tem hora que o jogo funciona de uma maneira que é incrível. Sincero, é incrível. E isso daqui é muito forte. Com o novo deck que eu montei, eu consigo fazer praticamente... Dá pra fazer esses 3, ok, dependendo. Mas o que eu tenho feito? Esses 2, óbvio. Mais esses 2. Eu tenho quase conseguido fazer 4 sincros, né?
que aqui é situacional, mas é muito bom ter. Aqui esses dois é combo. Por que aqui esses dois é combo? Porque aqui ela vai banir. Esse daqui, se alguém tentar destruir ele, ele bane a carta do cemitério. E se ele vê uma carta sendo banida, ele bane uma do campo e do cemitério do oponente, né? Então isso é muito forte. E como ela já bane a carta e ele vê a carta sendo banida, então é um banimento aqui, mais dois aqui. São 3 banimentos, são 3 coisas que você tira do oponente e é muito bom. Muito, muito bom, sendo sincero. Então, é essa brincadeira que eu tô jogando atualmente, ok? É esse deck que eu tenho gostado de jogar, ok? É um deck na onde eu me divirto muito. Mas aquela coisa, é um for funzão, é um deck for fãs, para pra pensar. Porque tem seu competitivo, tá? Essa aqui é a versão um pouquinho mais competitiva, digamos assim. Mas é o que eu tenho de acesso, acessibilidade, né? Atualmente, em relação a esse deck. Então, esse é meu deck de SBR, é o que eu tô jogando, é o que eu tô brincando, ok? Mas aí, valeu rapaziada, tamo junto, obrigado pelo vídeo e é nóis. Dale!